Bom dia, bom dia. Estamos aqui de novo, mais uma vez, voltando às origens. As origens seriam um bagulho aqui, hein? Um bagulho fenomenal, uma leitura incrível. Harry Potter, Chapter 1, Almost Finishing. Se você não viu primeira e segunda parte, temos no YouTube. Está disponível lá. Você pode adquirir essa parte se você quiser. Apenas se você quiser. Piece by Piece English Learning, Lucas Raulino. Aqui você encontra o que você quiser. Apenas se você quiser. Ok. Então aqui temos a primeira parte, faz uma semana e pouquinho. A segunda parte também, vem logo em sequência. E agora a terceira parte. E vamos terminar esse capítulo hoje ainda. Espero eu. Se tudo der certo, né? Se eu não morrer durante a live. Vamos terminar esse capítulo. Então eu parei aqui, ó. Tava vendo o vídeo aqui e tudo me indica que eu parei aqui. Eu vou parar. É, aparentemente sim. Então vamos continuar daqui. Very simple. Simplesmente assim. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver aqui. Let me take a look. Então aqui, simplesmente. Estava ali. Eu acho que foi um dia antes do pai e da mãe do Harry morrerem. Aí. Um dia depois, desculpa. Deles morrerem. Aí o Voldemort também desapareceu, vai desaparecer por um tempo. E estava ali Dumbledore e Professor McGonagall. Se vocês não lembram quem é Professor McGonagall, é daqui, ó. Então estavam eles ali, próximos da casa do Harry, esperando o Hagrid chegar com o Harry. Eles vão entregar o Harry para os tios dele. Então esse é aquele momento inicial mesmo, bem inicial. Primeiro capítulo, né? Com o Harry bebê, e depois no segundo capítulo ele cresce e fica com uns 10 anos de idade. E algumas coisas vão acontecendo ali até que o Hagrid chegue de novo ali para resgatar ele e levar ele para Hogwarts. Então, vamos dar início aqui a essa ideia. Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui. Então agora eles estavam conversando, Dumbledore e Professor McGonagall, e daqui a pouco o Hagrid vai chegar. Professor McGonagall's voice trembled as she went on. Trembled, né, que dá uma tremida assim, né, quando você tá meio sentimental demais, assim, emocionado, né, pra falar, né, dá umas osciladas assim. As she went on, assim que ela continuou a falar, no caso. That's not it. That's not all. Não é tudo. They're saying he tried to kill the Potter's son, Harry. Eles estão dizendo que ele tentou matar o filho dos Potters, o Harry. But he couldn't. Ele não poderia, ele não conseguia. Ele não conseguiu. He couldn't kill that little boy. No one knows why. Ninguém sabe por quê, or how, ou como. But they are saying that when he couldn't kill Harry Potter, mas eles estão dizendo que quando ele não conseguiu matar o Harry Potter, Voldemort's power somehow broke and that's why he's gone. Então o poder do Voldemort, de alguma forma, somehow, se quebrou. E isso é porque, né? Essa é a razão pela qual ele se foi. Dumbledore nodded glumly. Nodded é tipo fazer assim, concordar. Agora, glumly, aí você me pegou. E aí a gente precisa fazer aquela pesquisa. Vamos ver, glumly. Glumly, Deu pra ouvir? glumly, Glumly. In a disappointed or unhappy way. De uma maneira triste, desapontada. That's it.
It's it's true, faltered Professor McGonagall. After all he's done, all the people he's killed, he couldn't kill a little boy? It's just astounding. Of all the things to stop him. But how in the name of heaven did Harry survive? Então, is it true? É verdade, né? Like ele faltered. Vamos ver. Deve ser alguma coisa tipo de uma gaguejada, assim, né? Não é exatamente a palavra pra gaguejar, né? Mas. falter, 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 To lose strength or purpose and stop, or almost stop. Então, perder força, propósito e parar, ou quase parar. Tipo, a voz vai ficando fraca, provavelmente, né? Faltered. After all he's done, people he killed, it's just astounding. Né? Que é apenas astounding. Né? Ou absolutamente astounding. Que o Just ele tem essa ideia de apenas, absolutamente também. Astounding. 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 Very surprising or shocking. Muito surpreendente ou chocante. Astounding. Ok. In heaven aqui, céu, né? Aqui, paraíso, céu. Survive, sobreviver. We can only guess. Nós podemos apenas chutar. Say Dumbledore. We may never know. Nós podemos nunca saber. Professor McGonagall pulled out a lace handkerchief. Handkerchief seria tipo um lencinho, tá? Aqueles lencinhos que você guarda no bolso pra limpar o nariz bem anos 90, eu acho. Anos 80, sei lá. Você não vê isso hoje em dia. It's not something common anymore, I think. Pulled out meio que tirou assim, né? Sei lá da onde, né? A lace handkerchief. Um laço, né? Sei lá se tem alguma diferença, né? Ah, tá. É tipo de costura, então. Beleza. And dabbed at her eyes beneath her spectacles. Dab. O que você pode imaginar? Que ela enxugou as lágrimas, né? dab, dab, Opa, tem a diferença aqui? dab. Yeah. Dab. Oh, what's up, Nilo? Sup? Good morning for you too. Good morning, man. Dab. What is dab? To touch something with quick light touches. Bem leves. Encostar algo. Alguma coisa com toques bem rápidos e leves. Or to put a substance or anything with quick light touches. Ah, mas é só encostando assim bem suavemente. Dabbed at her eyes beneath her spectacles. Dumbledore gave a great sniff as he took a golden watch from his pocket and examined it. It was a very odd watch, relógio bem diferente. It had 12 hands, but no numbers. 12 hands, mãos, né? Seria tipo os ponteiros. Então 12 ponteiros e sem números. Instead, ao invés disso, né? Ao invés de ter os números, little planets were moving around the edge. Então, edge seria a ponta do. Não a ponta exatamente, né? Mas bem no canto do relógio, bem no. Quase caindo do relógio, mas não exatamente, né? Bem no. Ali na extremidade do relógio, esse edge, né? Que também tem a ideia de ponta. Isso aqui a gente entende como extremidade também. It must have made sense to Dumbledore, though meio que apesar, né? Because he put it back in his pocket and say,
Hagrid's late. I suppose it was he who told you I'd be here, by the way. Então aqui ele está atrasado, Hagrid's late, atrasado. Nesse caso aqui, né, porque você está chamando alguém de tarde, né? Aí significa atrasado. I suppose it was he who told you I'd be here. Então suponho que foi ele que te contou que eu estaria aqui. Esse D aqui é I would. I would be here. Eu estaria aqui. By the way. Aliás. Yes, said Professor McGonagall. And I don't suppose you are going to tell me why you're here, of all places. Então aqui, eu não suponho que você vai me contar. You're going to tell me, me contar, why you are here, of all places. Essa expressão of all places, só vou dar uma checada aqui, né? Of all places, de todos os lugares. I don't suppose going to tell me of all places. Ah. De todas as formas, né? De qualquer forma, talvez. I've come to bring Harry to his aunt or aunt and uncle. They're the only family he has left now. Então, eu vim trazer. I've come. Não, calma aí. Eu vim, né? Eu tenho vindo trazer Harry to his aunt, tia, and uncle, tio. They are the only family, a única família, he has left now, que ele tem sobrado, esse left meio que de sobrou, nesse caso, então, que sobrou para ele agora. You can't mean the people who live here. É tipo, esse don't mean é tipo, você não tá querendo dizer que, você não pode estar querendo dizer que as pessoas que moram aqui. Ficou meio cabreira, né? Cried, Professor McGonagall. Meio que falou chorando, assim, né? Ou até chorou mesmo. Jumping to her feet and pointing at number 4. Jumping to her feet. Numa... Vamos ver o que aparece. Pulando de pé. Tipo um negócio meio... Quando você fica assim... Meio surpreso demais, assim, sabe? Aí você dá um... Uou! Algo assim, um movimento assim... Tipo de surpresa, né? Esse jumping to her feet. And pointing at number 4. Apontando ali, né? Pro número 4, que seria a casa dos Dursley. Dumbledore, you can't. I've been watching them all day. Eu estive olhando eles, né? O dia todo. You couldn't find two people who are less like us. Você não poderia encontrar, né? Two people who are less like us. Duas pessoas que são menos parecidas do que nós, basicamente. And they've got this son. Eles têm esse filho. I saw him. Eu vi ele kicking his mother all the way up the street. Chutando a mãe dele durante todo o caminho na rua ali. All the way. Todo o caminho da rua. Screaming for sweets. Né? Gritando por doces. Harry Potter, come and live here. Tá, ela disse... Harry Potter, vem e mora aqui. Talvez de uma maneira surpresa, assim, não sei. It's the best place for him. É o melhor lugar para ele. Said Dumbledore firmemente. His aunt and uncle will be able to explain everything to him when he's older. I've written them a letter. Tá aqui. His aunt and uncle will be able, serão capazes de explicar, to explain everything to him when he's older. Tudo para ele quando ele for mais velho. When he's older. Quando ele é mais velho, aqui, se a gente for pegar ao pé da letra, né? Mas é quando ele for mais velho. Que o inglês não tem muitas conjugações, né? Eu tenho escrito para eles uma carta. I've written them a letter. Eu escrevi para eles uma carta. A letter?
repeated Professor McGonagall faintly. Faintly é tipo a ideia de perdendo o fôlego, assim, né? Fracamente. Sitting back down on the wall. Sentando com as costas para trás na parede ali, né? Pra se sustentar. Really, Dumbledore, you think you can explain all this in a letter? These people will never understand him. He'll be famous, a legend. I wouldn't be surprised if today was known as Harry Potter Day in the future. There will be books written about Harry. Every child in our world, will know his name. Tá falando que Harry vai ser bem famosão, né? Então, vamos indo. Exactly, said Dumbledore, looking very seriously over the top of his half-moon glasses. Então, tá bem sério ali, né? Acima, over the top of his half-moon glasses. Então, olhando a parte de cima do óculos, sabe quando a gente dá aquela olhada assim? E, tipo, tu não tá olhando no óculos, né? O óculos tá aqui embaixo. E você tá olhando por fora do óculos. Seria isso, né? E half moon aqui, aqueles óculos cortados, né? Do Dumbledore. It would be enough to turn any boy's head. Seria o suficiente para, né, meio que confundir a cabeça de qualquer garoto. Famous before he can walk and talk. Famoso antes que ele possa andar e falar. Famous for something he won't even remember. Famoso por algo que ele nem vai se lembrar. Remember, lembrar, né? Can't you see how much better off he will be? Você não pode ver quão melhor ele vai estar. Eles usam bastante esse better off aqui, no sentido de estar melhor em determinada condição, né? Fazendo determinada coisa. Então, can't you see how much better off he will be? Growing up away from all that until he's ready to take it. Então, crescendo longe, né? Away, meio que essa ideia de longe de tudo isso, de tudo aquilo, até, until, he's ready to take it. Que ele está pronto para, né, lidar com isso, vamos dizer, né? Meio que tá pegar isso, mas meio que dar um jeito nisso, né? Lidar com essa fama. Professor McGonagall opened her mouth and opened her mouth, abriu a boca dela, changed her mind, mudou de ideia, swallowed, engoliu, and then said, yes, yes, you're right, of course, está certo, com certeza. But how is the boy getting here, Dumbledore? Mas como é que o garoto vai chegar aqui, Dumbledore? She eyed his cloak. Então ela olhou, she eyed, aqui o verbo, quer dizer, a palavra olho, de olho, foi transformada em um verbo. She eyed, então meio que olhou pro cloak, que seria um casacão de bruxo, né? De galera ocultista. Galera que faz magia negra, né? E aí, ela olhou para esse cloak, suddenly, de repente, as though, como se, she thought, ela pensou, he might be hiding Harry underneath it. Como se ela pensasse que ele pudesse estar escondendo Harry por baixo desse cloak. Hagrid's bringing him. Hagrid's bringing him. O Hagrid tá trazendo ele. You think it wise, sábio, to trust Hagrid with something as important as this? Então, confiar. Você acha que é sábio você confiar no Hagrid para algo tão importante quanto isso? E aí ele diz: I will trust Hagrid with my life. Eu confiaria Hagrid a minha vida. Sai Dumbledore. I'm not saying his heart isn't in the right place. Tô falando que o coração dele não está no lugar certo. Said Professor McGonagall grudgingly, né? Meio que esse grudgingly seria emburrada, assim, né? Emburradamente. Grudgingly. But you can't pretend he's not careless. Mas você não pode fingir, you can't pretend aqui então, pretend, fingir, he's not careless, que ele não é desleixado. He does tend to. What was that? Então aqui ele falou assim, né? Ele tende a. E aí? O que que é isso?
É um barulho, provavelmente, né? Tem aqui. A low rumbling sound had broken the silence around them. Rumbling. Qual que seria esse barulho de um rumbling sound, né? Que tipo de barulho é esse? Meu cabelo é mais ou menos ruivo, Mirella, mas não muito, assim. A minha barba que é mais ruiva. Mas olha só, se eu botar esse filtro aqui, ó, eu vou ficar mais ruivo. Só que não necessariamente, eu não sou ruivão, não. Eu já fui mais ruivo, na verdade. Quando eu era novo, eu era mais ruivo. Meu cabelo era diferente, mas ele veio mudando de cor ao longo do tempo. Agora eu virei ruivo, mas também eu forcei aqui a barra, né? Mas ruivo eu não sou, não. Depende da iluminação também, na verdade. Isso realmente depende. Então, rumbling aqui. rumbling, Deixa eu ouvir isso. rumbling, rumbling, A sign of anger or disagreement. Tipo meio emburrado mesmo, sinal de raiva ou desacordo, né? Que não concordou com alguma ideia que foi lançada ali. Como ela tava se sentindo. Ué, não, confundi. Tava pensando nesse grudgingly e eu pesquisei rumbling. Então aqui falou, a low rumbling sound had broken the silence around them. Tipo, algum barulho, né? Mas aqui tá associando esse barulho com algo ruim. Mas aqui fala continuous low sound, um som baixo contínuo. E aquele grudgingly, só pra não... Só pra, né? grudgingly, Dá pra falar? Unwillingly. Que sem estar desejando algo, sem vontade, talvez, né? In a way that involves someone doing something they do not want to do, que eles não querem fazer, né? Tá. It grew steadily louder as they looked up and down the street for some sign of a headlight. Steadily louder. Tipo, acho que é meio que gradualmente mais alto, foi aumentando. E grew, no caso de crescer, né? Grew steadily louder. Vou botar isso aqui. O cabelo ainda precisa de alguns reparos, velho. Ele tá meio alto. A gente fez à mão mesmo. Nem fui no cabeleireiro, cortei lá. Nem cortei no cabeleireiro. Cortamos em casa mesmo. E grew, cresceu. Steadily louder. Vamos pegar essa parte aqui e colar lá pra ver se a gente recebe alguma coisa diferente. Uma ideia. Ficou cada vez mais alto. Tá. As they looked up and down the street, eles olharam pra cima e pra baixo da rua, tipo, pra um lado e pro outro, né? For some sign of a headlight. Headlight. Um sinal de alguma headlight. Cabeça de luz. O que seria? Headlight seria alguma outra coisa, né? Ou não? headlight, A large powerful light at the front of a vehicle, usually one of two. One of two. Tá, então é as luzes ali, os faróis do carro, né? It swelled to a roar, oh my god. War. Wait a bit. Wait a bit for this. roar, War, roar, oh my god. roar, Roar. roar, Uma palavrinha, hein? To make a long, loud, deep sound. Fazer um longo, alto, profundo som. Ok. It swelled. Swelled. Inchou? Vou pegar tudo isso aqui. Não só isso aqui. swell, To become larger and rounder than usual. Ficar mais grande e mais redondo do que o normal. To increase in size and amount. Então, falando que um som inchou aqui, né? It swelled to a whir. Oh my god. Whir. Aumentou para um rugido. Roar. As they both looked up at the sky.
and a huge motorcycle fell out of the air and landed on the road in front of them. Huge, uma enorme motorcycle fell out of the air, caiu do céu, do ar, e landed meio que pousou, né? On the road, na rua, na frente deles. If the motorcycle was huge, it was nothing to the man sitting astride it. Então, basicamente, né? Se a moto era grande, não era nada comparado ao homem que estava sentando nela. Astride it, essa é uma palavra nova para mim. Vamos ver aqui o que aparece no Google Translate first. Montado. Montado nela. Então, astride. With a leg on each side of something. Oh, interesting. Com uma perna para cada lado de algo. Então, essa divisão que faz do cavalo na moto, na bicicleta. Astride. 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 Tá. He was almost twice as tall as a normal man and at least 5 times as wide. Então ele era quase 2 vezes mais alto do que um homem normal e pelo menos 5 vezes mais largo. He looked simply too big to be swallowed and so wide. Wild. Yeah. So wild. Que o wide eu falei que seria essa palavra aqui, né? Wide e wild. Então, ele parecia simplesmente muito grande para ser permitido. Eu falei swallowed, engolido. É aqui permitido, para ser permitido. E tão selvagem. Long tangles of bushy black hair and beard hid most of his face. He had hands the size of trash can lids. Então, trash can lids aqui seria lata de lixo e o lid seria a tampa, né? Tampa. Então, ele tá falando que a mão dele tinha o tamanho de uma tampa de uma lata de lixo. And his feet in their leather boots were like baby dolphins. E os pés deles nas botas de couro eram como bebês golfinhos. In his vast muscular arms, he was holding a bundle of blankets. Então, no seu vasto braços musculosos, ele estava segurando um conjunto de cobertas. Hagrid, said Dumbledore, sounding relieved. Relieved, então, aliviado, né? Oh, Hagrid, you are here. At last. Or at last. Finalmente. And where did you get that motorcycle? Onde que você arranjou essa motocicleta? Borrow it, Professor Dumbledore, sir. Então, peguei emprestado. Borrowed it. I borrowed it. Said the giant, climbing carefully off the motorcycle as he spoke. Então, climbing, subindo, né, mas é o contrário. Né? Porque climbing off, por causa desse off, seria descendo, saindo, né? Carefully, cuidadosamente, da bicicleta, ou motocicleta, ou moto. Assim que ele estava falando, né? Ao mesmo tempo que ele falava. As he spoke. Young Sir Sirius Black lent it to me. Então, o Sirius Black que emprestou para ele. I've got him, sir. Eu peguei ele, senhor. No problem. Were there? Were there? Estavam lá? Calma. No, sir. House was almost destroyed. A casa estava quase destruída. But I got him out all right before the muggles started swarming around. Mas eu peguei ele, tirei ele de lá, né? Com tranquilidade ali, all right. Antes que os muggles, que seriam os humanos sem poderes, né? Os trouxas, started swarming around. Swarm. Qual que é o significado de swarm, please?
Swarm. A large group of insects all moving together. Daí tô meio que chegando ali em um grupo, né? Febril e forte e muito grande. Ele tem como verbo aqui, swarm as a verb. Swarm. When insects swarm, they come together in a large group. Né? Chegam juntos em um grande grupo. Essa é a ideia. Então, started swarming around, ao redor da casa, né? Do Harry Potter, onde os pais deles morreram, e ele ficou lá esperando alguém tirar ele de lá, né? He fell asleep as we was flying over Bristol. Então, aqui um errinho de inglês, né? Da gramática, tudo bem. Então, ele caiu no sono, he fell asleep. Assim que nós estávamos, durante ali, né? Enquanto nós estávamos voando sobre Bristol, na motinha voadora. Dumbledore and Professor McGonagall bent forward. Então, bent, se curvaram para frente, forward, over the bundle of blankets, né? Acima desse pack ali, né? Esses vários cobertores ali amontoados, né? Inside, dentro, just visible, absolutamente visível, ou apenas visível. Ainda tem um probleminha com esse just, né? Apenas visível. Was a baby boy fast asleep. Dormindo rapidamente. Sei lá. Cai no sono rapidamente. Under the tuft. Abaixo do tuft. Tuft. Vamos ver isso aqui. Tuft. Tuft. A number of short pieces of hair, grass, etc., that grow closely together or are held together near the base. Short pieces, pequenos pedaços de cabelo, grama. Um tufo, tufo, né? Ok, seria tufo. Então, abaixo do tufo do jet black hair. Jet black. Sei lá, essa é uma expressão de bem escuro. Jet black. Azeviche. Negro como azeviche. Tá me tirando. O que é azeviche? What is a fucking azeviche? Ok. Tá bem escuro então. É isso que você quis dizer, né? Tá, entendi agora. Então, hair. Abaixo aqui do tufo de cabelo super escuro. Acima da his forehead. Over his forehead. Tá falando do cabelo do Harry, né? Então, forehead aqui da testa dele. They could see a curiously shaped cut. Então, aqui abaixo do tufo de cabelo dele, né? Na testa dele, forehead. Eles podiam ver um, um, um corte em um formato curioso. Like a bolt. Como um raio. Like a bolt. Of lightning. Lightning que seria de... Qual a diferença? Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, Dennis. O que me fala aqui? Like a bolt of lightning. Como um raio. Simple. Is that where... É aqui onde... whispered. Is that where... Whispered. Sussurrou Professor McGonagall. Yes, said Dumbledore. He'll have that scar forever. Ele terá essa cicatriz, scar, forever. Para sempre. Couldn't you do something about it, Dumbledore? Você não poderia fazer algo a respeito disso, Dumbledore? Even if I could, mesmo se eu pudesse. Even if I could, I wouldn't. Eu não iria. Scars can come in handy. Então, scars can come in handy. Eles podem vir, essas cicatrizes podem vir para nos ajudar. No caso, pode ser um feitiço que proteja o Harry Potter de alguma coisa, né? Então, aqui eles podem ser úteis. I have one myself above my left knee. Tenho uma também, né? Sobre meu joelho esquerdo. That is a perfect map of London Underground, que é um mapa perfeito do
É que é o underground, abaixo da terra ali, né? De London. Well, give him here, Hagrid. Dá ele pra cá, Hagrid. We'd better get this over with. É melhor nós terminarmos com isso, né? Finalizar isso. Dumbledore took Harry in his arms and turned towards the Dursleys' house. Então, Dumbledore pegou o Harry nos braços dele e foi em direção à casa dos Dursley. Could I say goodbye to him, sir? Asked Hagrid. Então perguntou aqui se podia falar, dar os adeus, né? Goodbye. He bent his great shaggy head over Harry and gave him what must have been a very scratchy, whiskery kiss. Then suddenly, Harry let out a howl like a wounded dog. Wounded dog seria um cachorro ferido. Ele fez um barulho ali como se fosse de um cachorro ferido. Qual que é o som desse bagulho aqui? Howl. 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 If a dog or wolf howls, it makes a long sad sound. Faz é um uivado, né? Uivou aqui. Tá, howl. Daí tinha umas outras palavras diferentes aqui, né? Bent se curvou, né? Curvou sua grande shaggy head. O que é o shaggy aqui? Shaggy. Shaggy. Having or covered with long, rough and messy hair, or of hair long, rough and messy. Então ali, shaggy seria bagunçado, basicamente, né? E bem longo também. Grande e bagunçado. Gave him o que deve ter sido uma scratch, um grande scratch que arranha, né? Na verdade, scratch é arranhado, arranhar. Então, um arranhado whiskery kiss. Whisker seria ali o bigode dos gatos, né? Que a gente chama de whisker. Então aqui também, meio que aquela esfregada no bigode em algo, né? Beleza. Shh, hissed Professor McGonagall. Hissed, meio que esse barulho, né? Shh. You wake the muggles. Você vai acordar os trouxas. Sorry, sobbed Hagrid. Sob. Sob é um jeito meio chorando assim de falar, né? To cry noisily, taking in deep breaths. Aqui tava chorando já, ele tava bem triste, né? Por isso que ele falou sorry desse jeito. Taking out a large spotted handkerchief and burying his face in it. Então ele pegou ali aquele lenço e esfregou na cara inteira. Burying seria enterrar, né? Enterrar na cara dele. But I can't stand it. Mas eu não consigo aguentar, né? Lily and James dead. Os dois mortos ali, né? Os pais do Harry. And poor little Harry off their life with muggles. O que é isso aqui, velho? Isso aqui existe? Nope. Não, mas basicamente, se for interpretar aqui, né, o Poor Little Harry, com sua vida entre os trouxas. Something like that. Deixa eu ver. Fora de viver com trouxas. Vivendo com trouxas, né? Yes. It's all very sad. But get a grip on yourself, Hagrid. Né? Se firma aí, né? Get a grip on yourself. Or we'll be found. Ou nós seremos achados, encontrados. Professor McGonagall whispered, sussurrou, patting Hagrid gingerly, ou gingerly. Pat. Pat. Acho que isso é quando você faz assim em alguém. Deve ser dar aquela batidinha nas costas de alguém, ou Pat. 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 Como é que é? Pat. 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 Enfim.
To touch someone or something gently and usually repeatedly with the hand flat. Where was I? Here. Como é que fala isso aqui, né? Gingerly. Gingerly or gingerly. Acho que gingerly, né? Let me check, please. Tu tá de zoa comigo. Tá me tirando aqui, ó. Pareceu. gingerly, Gingerly. In a way that is careful or cautious. Então, cuidadoso, cautious. Teria meio que relação com cuidadoso também. Someone who is cautious avoids risks. Então, alguém que é cautious, se evita, no caso, evita riscos. Tá. Gingerly on the arm as Dumbledore stepped over the low garden wall. Stepped, a ideia de dar os passos. Over the low garden wall, acima da parede do jardim, do muro do jardim, and walked to the front door. He laid Harry gently on the doorstep. Então ele deitou Harry, laid Harry gently on the doorstep, took a letter out of his cloak, tirou a carta do cloak dele, tucked it inside Harry's blanket, basicamente tucked, aqui meio colocou, né, dentro dos cobertores do Harry, and then came back to the other two. Voltou aos dois lá, Hagrid and the professor. For a full minute, the three of them stood and looked at the little bundle. Hagrid's shoulders shook. Professor McGonagall blinked furiously. Piscou furiosamente. E aqui no caso, Hagrid, os ombros aqui, né, shoulders, shook, deram tremidas. Ela piscou furiosamente. And the twinkling light that usually shone from Dumbledore's eyes seemed to have gone out. Twinkling, meio que essa ideia de piscando ali, né, cintilando, os olhos cintilantes, something like that. Aí deu apagada ali, né, tava sad. Well, said Dumbledore finally, that's that. We've no business staying here. We may as well go and join the celebrations. We may as well. Não sei como traduzir isso, mas nós podemos também. É tipo, podemos ir lá se juntar, né, com as celebrações que estão acontecendo. Join, se juntar, né? Participar. Yeah, said Hagrid in a very muffled voice. Muffled. What? Muffled. muffled, A muffled sound is quiet or not clear. Então, um som muffled é quieto, baixo e que não dá para compreender muito bem. I'd best get this bike away. É melhor que eu leve essa bicicleta aqui para longe. Night, night. Professor McGonagall, Professor Dumbledore, sir. Wiping his streaming eyes on his jacket sleeve. Então aqui, né, secando streaming seria, né, meio que um córrego assim, né, esse caminho das lágrimas ali, né? Streaming eyes, olhos com sei lá, lacrimejantes. Ok, lacrimejantes. Então tem as lágrimas ali acumuladas, né? On his jacket sleeve, na, na, na sleeve da jaqueta dele, né? Que é a manga da jaqueta. Hagrid swung himself onto the motorcycle and kicked the engine into life. Swung, se moveu para a motocicleta, né? E kicked the engine, meio que chutou o motor into life, pra vida, né? Meio que quando você tem que dar aquele pisado ali no negocinho da moto, geralmente moto mais antiga, né? Que tem aquilo ali, pra você fazer ela ligar. With a
Cara, essa palavra aqui eu não... Whir. Whir. It rose into the air and off into the night. Rose vem no passado de rise, que seria meio que subir, né? Então subiu pro ar e foi para dentro da noite. I shall see you soon. I expect, Professor McGonagall, said Dumbledore, nodding to her. Professor McGonagall blew her nose. Tô lendo tudo errado hoje. Blew her nose in reply. Aqui, tirar aquela, né, os melequentas do nariz, né? Okay. Dumbledore turned and walked back down the street. On the corner, he stopped and looked out the silver but outer. Agora eu só vou ler porque eu tô cansando aqui. He clicked it on once, and 12 balls of light sped back to their street lamps so that the private drive, ou private drive, private deve ser. Vamos ver se essa palavra aqui faz parte. Privet. Private. Já tinha visto isso antes. Private drive glowed suddenly orange, and he could make out a tabby cat slinking around the corner at the other end of the street. He could just see the bundle of blankets on the step of number 4. Good luck, Harry, he murmured. Oh my god. Murmur, no. But let's listen. Murmur. Murmured. He turned on his heel, and with a swish of his cloak, he was gone. Swish. Never heard about it. Let me see. Swish. To cause to move quickly through the air, making a soft sound. A breeze ruffled the neat hedges of Privet Drive, which lay silent and tidy under the inky sky. Inky tintoso. Céu tintoso. Ink tinta. A cor forte, como se fosse tinta, né? The very last place you would expect astonishing things to happen. Harry Potter rolled over inside his blankets without waking up. One small hand closed on the ladder beside him, and he slept on, not knowing he was special, not knowing he was famous, not knowing he would be woken in a few hours' time by Mrs. Dursley's scream as she opened the front door to put out the milk bottles, uh, nor that he would spend the next few weeks being prodded and pinched by his cousin Dudley. Prod. To be prod. To push something or someone with your finger or with a pointed object. Push. Então, meio que cutucado assim, de uma maneira que machuque, porque tem alguma coisa pontuda ali, né? Tipo, só unha pontuda. Pente deve ser meio que a mesma coisa. Mas vamos ver aqui, né? Porra, não dá pra deixar passar. Pinch. To press something, especially someone's skin, strongly between two hard things, such as a finger and a thumb, usually causing pain. He couldn't know that at this very moment, people meeting in secret all over the country were holding up their glasses and saying in hushed voices. Hushed. Será que é apressada? Então, acho que não, né? Quiet. Nada a ver com apressado. Hushed. Aqui a gente pega do hora do rush lá, né?
rush. No caso, rush tem algo apressado, né? To cause, go or do something very quickly. Fazer algo bem rapidamente. Bem rápido. Aqui no caso, cat. Eu já vi esse negócio hush. Alguém falando assim, hush para outra pessoa para dizer assim, quiet. Fica quieto, não fala mais nada. Então, hushed voices. To Harry Potter, the boy who lived. Então, eles estavam ali comemorando, mas de uma maneira assim, bem modesta. Né? Comemorando a vitória do Harry Potter. And that's it. Now we are going to go to the chapter 2, The Vanishing Glass, o vidro sumido, vidro que sumiu. Não sei se vocês lembram dessa parte aqui, mas neste momento ele está fazendo referência àquele momento onde o Harry Potter vai para o zoológico, aí vem uma cobra, e aí ele começa a conversar com a cobra, e de repente ele faz com que o vidro que mantesse a cobra do outro lado sumisse. Né? Então ali ele descobre que ele tem poderes de falar com cobras especificamente. Né? E é isso então para esse vídeo. Estarei postando ele no YouTube daqui a alguns minutinhos também. E aí o pessoal da Twitch vai ver ele por aqui, então that's okay. Finishing this live, thank you very much. And see you in the next one. Bye bye, guys.